Olá pessoal, vamos continuar nossa disciplina de máquinas elétricas. Hoje a gente vai falar sobre motor monofásico de indução. Primeiro faremos uma rápida revisão mais uma vez. Lembre-se que em sistemas trifásicos nós temos três fases defasadas entre si de 120 graus. Que isso, em uma máquina de corrente alternada, nos produz um campo magnético girante que vai funcionar de forma síncrona com a rede elétrica. Um motor de 2 polos a 60 Hz geraria 3.600 RPM, 4 polos 1.800 e assim por diante. Nós temos a máquina de indução trifásica. A máquina de indução trifásica ela tem três conjuntos de bobinas. Esses três conjuntos de bobinas podem ser ligados em delta, aplicando em cada bobina tensão fase-fase, ou em estrela, aplicando em cada bobina tensão fase neutro. Lembre-se que o motor de indução ele vai funcionar em uma velocidade abaixo da velocidade síncrona, que é a velocidade do campo magnético girante. Essa diferença entre a velocidade do rotor e a do campo magnético girante nós chamamos de escorregamento, que pode ser visto nesta fórmula. Para finalizar, nós temos as fórmulas de potência do motor trifásico. Perceba que nós estamos utilizando a letra U para tensão fase-fase, que é a tensão típica aplicada nas bobinas do motor. Vamos falar agora sobre o motor monofásico de indução. Embora a construção seja muito semelhante à do motor trifásico, no caso do motor trifásico nós temos três fases defasadas entre si de 120 graus, conforme já vimos. Isso produz o campo magnético girante que permite ao nosso motor funcionar. No caso do motor monofásico, temos apenas uma fase, ou seja, você alimenta com uma tensão fase neutro, que nos fornece uma única fase, ou pode ser alimentado por um par de fases. Mas, mais uma vez, eu tenho apenas uma tensão. Neste caso, o motor ele não tem campo magnético girante. Ele tem sim um campo magnético pulsante. Esse campo magnético pulsante é produzido no enrolamento principal. Ele gera um torque de funcionamento no motor, porém não gera um torque de partida. O torque de partida ele é gerado por um enrolamento secundário, cuja função é produzir um campo magnético defasado em relação ao campo magnético do enrolamento principal. No vídeo, cujo link está disponível aqui embaixo e na descrição do nosso vídeo, você pode ver o funcionamento do motor monofásico. Aqui nós temos uma animação. Perceba que, à medida que a tensão fornecida pela fonte varia, o campo magnético varia de direção, de sentido em intensidade. Porém, ele não gira, ou seja, pode-se perceber que nós não temos o campo magnético girante, e sim, conforme já dito, o campo magnético pulsante. O torque ele tem sempre uma direção, a intensidade varia, porém a direção não muda, ou seja, ele não vai girar. Este é o esquema de um tipo de motor monofásico de indução. Perceba que eu tenho dois grupos de bobinas. Nós temos a bobina principal com 4 polos e temos uma bobina sombreada. Essa bobina sombreada vai produzir o defasamento que permite a partida do nosso motor monofásico. Detalharemos um pouco mais desse tipo de motor mais à frente. Bem, se o motor não tem torque de partida, este torque é gerado por um enrolamento secundário. Esse enrolamento secundário, conforme já dito, vai produzir uma corrente defasada que, portanto, vai produzir um campo magnético defasado para produzir nosso torque de partida. Existem várias formas de produzir esta corrente defasada. A primeira é o que nós chamamos de motor de fase separada. Tem-se uma segunda fase com um enrolamento cuja resistência é maior e a reatância é menor. Neste caso, como a reatância é menor e a resistência é maior, o atraso da corrente em relação à tensão é menor do que na bobina principal.
Isso produz uma corrente levemente adiantada em relação à corrente da fase principal, que vai produzir nosso campo magnético girante. Esse tipo de motor, entretanto, quando ele entra em funcionamento, essa bobina secundária ela gera um torque que chega a atrapalhar o torque do motor. Por isso, nesse tipo de motor, normalmente a bobina secundária ela é desligada em determinada rotação. Esse desligamento é feito pelo que nós chamamos de chave centrífuga. Aqui nós temos o esquema de funcionamento do motor split phase. Nós temos a bobina principal, com enrolamento, sua reatância e sua resistência. E nós temos a bobina auxiliar com sua resistência, que é muito maior do que RP, e sua reatância, que é menor do que XP. Perceba que nós temos uma chave S. Essa é a chave centrífuga. Quando o motor atinge determinado valor de rotação, essa chave vai se abrir automaticamente e vai desligar a bobina auxiliar, permitindo ao motor que funcione adequadamente. Além disso, nós temos o motor, que é muito mais comum, é o motor com capacitor de partida. Em vez da bobina auxiliar ser a chamada split phase, uma fase separada com valores diferentes de resistência e reatância, nós temos uma bobina auxiliar com capacitor em série. O capacitor em série permite uma defasagem muito maior de corrente em relação à bobina principal. Assim, o motor com capacitor de partida normalmente tem um torque de partida maior do que o torque de partida do motor de fase separada para potências semelhantes. Isso porque a corrente ela chega a defasar em um valor muito próximo de 90 graus. Aqui nós temos o esquema do motor com capacitor de partida. Perceba que nosso motor com capacitor de partida, agora nós temos um capacitor em série. Isso vai fazer com que essa corrente auxiliar esteja muito mais adiantada em relação à corrente principal, em relação ao motor com fases separadas. Por isso esse motor ele tem um torque de partida maior. Porém, ele ainda possui uma chave centrífuga que irá desligar em determinada rotação. Aqui nós temos um gráfico que mostra a curva de torque do nosso motor sem o capacitor de partida. Veja que sem o capacitor de partida, nós não temos torque de partida. Com o capacitor de partida, nós temos um torque de partida consideravelmente alto. Porém, a partir de determinada velocidade, essa bobina com capacitor em série, ela chega a ter um torque menor do que somente o enrolamento principal. E é por isso que nós precisamos desativar a bobina auxiliar com a chave centrífuga em determinada rotação. Normalmente é por volta de 80% da velocidade, mas pode variar de acordo com o projeto do motor. Além do motor com capacitor de partida, nós temos o motor com capacitor permanente. No caso do motor com capacitor permanente, a construção da bobina é diferente. Enquanto no motor com capacitor de partida, a corrente na bobina auxiliar ela só é feita durante a partida, ou seja, ela não precisa ser construída para funcionar em caráter permanente, no motor com capacitor permanente isso não é verdade. Você tem a simplicidade de dispensar a chave centrífuga, porém a bobina tem que ser construída de forma a ser energizada durante todo o funcionamento do motor. Esse tipo de motor normalmente tem um torque de partida inferior ao motor com capacitor de partida, porém o torque de regime normalmente é maior. Então ele é mais útil em casos onde o torque de partida é menos importante, porém o torque de regime é mais importante. Alguns ventiladores utilizam esse tipo de construção. Aqui nós temos o esquema. Veja que nós temos o capacitor, porém nós não temos a chave centrífuga, porque esta bobina não será desenergizada. Uma característica importante também é, como este motor ele tem uma bobina permanente, se você fizer a inversão de rotação na alimentação do motor, ele vai gerar um torque contrário que irá frear o motor
até sua parada e assim o motor irá girar no sentido oposto. Isso não é verdade para os dois motores anteriores. Se você inverter a alimentação para inverter o giro, nada acontece durante o funcionamento do motor. Você precisa parar o motor para inverter a rotação do mesmo. Agora, temos o motor com dois capacitores. Se eu precisar de um motor com alto torque de partida e alto torque de regime, é necessário que eu tenha uma bobina auxiliar com dois capacitores. Um capacitor que é utilizado somente na partida e um segundo capacitor em paralelo que funciona durante todo o tempo. Perceba que a chave centrífuga é necessária porque eu preciso desligar o capacitor de partida após determinada rotação. A inversão, como em todos os motores monofásicos, é feita com inversão da alimentação da fase auxiliar. Assim como no capacitor permanente, ela pode ser feita com motor em movimento, já que a bobina auxiliar está sempre energizada. Aqui nós temos o esquema. Percebe que nós temos dois capacitores, um permanente e um que é desligado pela chave centrífuga. Perceba que com o capacitor de partida, eu tenho um alto torque de partida maior do que se ele não estivesse conectado. A partir de um determinado momento, o capacitor de partida começa a atrapalhar e, neste caso, é utilizada a chave centrífuga para desligar e ficar somente o capacitor permanente. Por fim, nós temos o motor visto anteriormente, que é o motor que chama-se motor com polos sombreados. É um motor geralmente construído para baixas potências. Ele é muito viável em potências minúsculas e para altos escorregamentos. Ou seja, você pode utilizar esse tipo de motor para funcionar em velocidades extremamente baixas. Era muito comum antigamente em tocadores de disco, os tocadores de LP, onde o disco girava em uma velocidade relativamente baixa e este tipo de motor era comum para esta aplicação. É um motor que não tem um torque muito alto, por isso mesmo ele é construído basicamente em baixas potências para baixas velocidades. O fluxo magnético dos polos sombreados é quem atrasa a corrente da bobina secundária, produzindo nossa defasagem. Aqui nós temos o esquema. Nós temos as bobinas do enrolamento principal, que são as bobinas com poucas voltas, e as bobinas de arraste, que são as bobinas que vão produzir o campo magnético defasado. Perceba que o torque maior disponível está em velocidades mais baixas. Aqui nós temos a foto de um tipo de motor de polos sombreados. Perceba que, neste caso, é um motor de dois polos. Aqui nós temos nossas referências e até a próxima aula.